Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 25 de novembro, às 9h30, para darmos início à 37ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes vereadores Luiz Flávio, Arildo Batista, Valmírio Parque Belua, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Aderbal Sodré, Patrícia Juliane, doutor Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas Amizades. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, solicito à vereadora Patrícia Juliane que proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos. Farei a leitura do Salmo 91. O que habita no abrigo do Altíssimo morará sobre a sombra do Onipotente. Direi ao Senhor, esperança minha e castelo meu Deus, em quem confio, porque Ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Com suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. Escudo e proteção é sua verdade. Não temerás o terror noturno, nem será ele que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortalidade que no meio do dia destrua. Cairão ao teu lado 1.000 e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Certamente com teus olhos olharás e verás a retribuição dos ímpios, porque pusestes ao Senhor, que é a minha esperança, ao Altíssimo por sua habitação. Não te sobrevirá mal algum, e nenhuma praga tocará a sua morada, pois a seus anjos será dada a ordem a teu respeito, de que te guardem em todos os seus caminhos. Nas mãos te levarão, para que teu pé não tropece em pedra. Sobre o leão e áspides pisarás o filhote do leão e a serpente. Portanto, em mim puseste seu amor, e eu também o livrarei, e o colocarei no alto, pois conheceu o meu nome, e me invocará, e lhe responderei. Com ele estarei, eu na angústia, e o livrarei e o glorificarei. Eu o saciarei com longa vida, e lhe mostrarei minha salvação. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 65 trabalhos, sendo 44 indicações, 11 moções, 5 requerimentos e 5 pedidos de informações. Estarei fazendo a leitura do resumo das moções apresentadas para esta sessão. Moção número 206. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção de repúdio à rede de supermercados Carrefour, devido ao lamentável fato da morte de um cidadão ocorrido no dia 20 de novembro próximo passado, em uma de suas unidades situada em Porto Alegre. Tragicamente, em pleno dia da consciência negra, noticiou-se o assassinato de João Alberto Silveira, cometido por funcionários de uma unidade da rede varejista Carrefour de Porto Alegre. A atrocidade manifestadamente racista ocorreu diante da companheira de Beto e de muitas outras testemunhas que, inclusive, registraram as brutalidades em vídeo. A rede Carrefour é reincidente em casos de violência racial. No ano 2009, seguranças espancaram Januário Alves de Santana, na unidade de Osasco, sob o argumento de que o homem foi confundido com um ladrão. Em 2018, na unidade de São Bernardo do Campo, seguranças espancaram Luiz Carlos Gomes, porque ele teria aberto uma lata de cerveja no interior da loja. Todos esses casos aconteceram no interior das lojas. Não se trata, portanto, de exceção, e nem muito menos de ação desobediente de funcionários terceirizados. Muito entristecidos, nos solidarizamos com os familiares das vítimas e alertamos para a crescente escalada da violência racial no país, motivada pela inépcia e complacência dos governos de todas as esferas, sobretudo do ente federal. Exigimos que ocorra a apuração integral e independente do crime e que as punições para seus autores e cúmplices sejam as mais severas possíveis. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Moção número 207, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de nossos cumprimentos ao senhor João Arruda, ex-dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e atual dirigente da Associação Democrática dos Aposentados do Vale do Paraíba, pela manifestação feita em sua rede social do Facebook sobre o assassinato do senhor João Alberto, ocorrido no dia 20 de novembro
próximo passado dentro de uma unidade do Carrefour no Rio Grande do Sul. Na presente oportunidade, então, como forma de registrarmos nos anais deste legislativo tão eloquente posicionamento, transcrevemos a citada manifestação. Bom dia a todos e a todas. Uma análise minha mais aprofundada sobre o assassinato de João Alberto dentro do Carrefour, além da violência empregada pelos seguranças, que cabe aqui pensar até que ponto vai o prazer em destruir seu semelhante pelo ser humano para atender aos anseios da burguesia da Casa Grande. Também é sabido por todos que a terceirização traz um prejuízo enorme à classe operária de precarização no local de trabalho e serve de instrumento aos grandes empresários, tipo Carrefour. Para se defender e querer fugir de suas responsabilidades, por exemplo, o Carrefour já anunciou que estará rompendo o contrato com a empresa que presta serviço a eles, na qual esses ditos seguranças eram locados. Por isso é urgente e oportuno reafirmarmos que a luta contra o racismo, o machismo, a homofobia e todo tipo de opressão precisa ser encarada como luta de classe, unir todos numa só voz. Fascismo, opressores não passarão, trabalhadores do mundo, univos e verás que trabalhadores unidos jamais serão vencidos. Saudações classistas sempre. João Arruda, ex-dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, e atual dirigente da Associação Democrática dos Aposentados do Vale do Paraíba. Só a luta muda a vida. Por fim, feito este registro, reiteramos nossos cordiais cumprimentos ao senhor João Arruda por suas considerações. Desta forma, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Moção número 208, moção congratulatória aos senhores Reginaldo de Souza, Sérgio Newton Souza e a senhora Camila Aparecida Queiroz pela fidelização em doação de sangue em nossa cidade, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 209, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória aos professores e alunos do 6º ao 8º ano da Escola Estadual Professor Silvio José Seco, pela live realizada por ocasião da comemoração do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, em especial à coordenadora, senhora Viviane Araújo, e aos professores Andréia Rezende, Celso Ricardo Avelino, Cláudia Novaes, Diocleciano Rios Teixeiras, Cátia Regina Vilela, Luciano Oliveira, Luma Domingos, Marcos Roberto Oliveira, Patrícia Alves, Marlene Belo Gonçalves, Cláudia Alcântara, Rosiméria Gomes da Costa, Yolanda Domiciano, Luciane Abreu e Vitor Gonçalves. Inegável a importância do debate sobre questões atuais como o racismo, a igualdade social, a discriminação, a inclusão do negro na sociedade e a preservação das religiões e culturas afro-brasileiras, quanto mais se realizado por jovens estudantes, orientados por seus professores de várias disciplinas, com riqueza de conteúdo e da forma como ocorreu. Assim, de forma singular, manifestamos nossas congratulações a todos os atores desta salutar discussão. Feito o registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 210, ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado em ata dos trabalhos desta sessão o registro de nossas congratulações à professora Ana Carolina Moura Melo D'Artora, a Carol D'Artora, do PT, por sua eleição à Câmara Municipal de Curitiba, sendo a primeira mulher negra a ocupar uma vaga no Legislativo local. Desejamos que os votos de sucesso e compromisso acompanhem o transcurso de sua atividade política. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa sejam adotadas as providências de estilo para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 211. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória à senhora Ana Lúcia Martins, do PT, por sua eleição à Câmara Municipal de Joinville, sendo a primeira mulher negra a ocupar uma vaga naquele legislativo catarinense. Que os votos de sucesso e compromisso acompanhem o transcurso de sua atividade política.
Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências de estilo para a divulgação da presente manifestação, Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 212, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória aos presidentes de sociedades Amigos de Bairro, senhora Marta Helena Ferreira, Conjunto 1º de Maio, Antônio Rodrigues Cardoso, bairro Chácaras Reunidas Igarapés, Bonfim Dias, Jardim Portal Alvorada, Benedito Mariano de Moraes, bairros Bela Vista 1 e 2, e Caleb Dias, Conjunto 22 de Abril, pela conquista da efetivação do posteamento e iluminação da Marginal Norte, antigo traçado da rodovia Dom Pedro I. A benfeitoria coroa anos de sentida doação de tempo, esforços e união de todas estas lideranças em prol desta intensa luta pela comunidade daquela região, que virá a ser diretamente muito beneficiada por esta medida. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação, Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 213, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 25 de novembro. Esta data foi estabelecida no primeiro encontro feminista latino-americano e do Caribe, realizado em Bogotá, Colômbia, em 1981, em homenagem às irmãs Mirabal Las Mariposas, como eram conhecidas as irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Teresa. Pátria, Minerva e Maria Teresa foram brutalmente assassinadas pelo ditador Trujillo em 25 de novembro de 1960 na República Dominicana. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação, Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 213, registro o transcurso do Dia Internacional. Moção número 214, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória por oportunidade do transcurso do Dia do Técnico de Segurança do Trabalho, celebrado em 27 de novembro. Nesta oportunidade, apresentamos nossos cumprimentos a todos os profissionais da área pelo importante trabalho que desempenham. Feito o registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação, Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 215, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Nacional do Combate ao Câncer, 27 de novembro. Destacamos a importância do tema dessa data, cuja celebração tem como objetivo ampliar o conhecimento da população brasileira sobre o câncer, principalmente sobre sua prevenção. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação, Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 216, moção congratulatória por oportunidade do transcurso do Dia do Doador Voluntário de Sangue, celebrado em 25 de novembro, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. São essas as moções. Solicito agora a segunda secretária, vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 499. A EDP solicitando a substituição de poste de madeira que apresenta risco de queda na Rua dos Pedreiros, ao lado do número 41, no conjunto 1º de Maio, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 500. A EDP solicitando a substituição de poste de madeira que apresenta risco de queda na Estrada do Limoeiro, em frente ao número 715, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 501. A EDP solicitando a atualização de seus cadastros relativamente à denominação das vias públicas pertencentes ao bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 502. A Vivo
solicitando a manutenção dos cabos da empresa na Avenida 3 de Julho, situada no conjunto 22 de Abril, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para essa sessão. Pedido de informação 165. Requer informações acerca do abastecimento dos automóveis pertencentes à Prefeitura. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Pedido de informação número 166. Considerando que a obra de drenagem do Jardim Emília foi finalizada conforme a apresentação da Comissão de Acompanhamento da obra em 19 de novembro de 2020, equipe perseverante e muito atenciosa às indagações em todo o percurso da execução desta obra. Considerando a perseverança também dos moradores desde 2014 no acompanhamento do projeto e iniciação e término desta obra estruturante, tão como as outras reivindicações do Jardim Emília e adjacências e a coordenação da equipe da empresa contratada e diretoria do SAI, relato excelente integração. Considerando na execução desta obra a necessidade de representante da Secretaria de Infraestrutura, a qual não esteve presente em vários encontros, para serviços complementares para a fluidez da água fluvial nas ruas e Avenida Pascoal de Oliveira Dias e Avenida Mauri Teixeira Vasques, considerando a necessidade dos préstimos da Secretaria do Meio Ambiente, conforme imagens dos logradouros identificados, e também intensificar o trabalho de educação ambiental no que se diz respeito ao lixo doméstico e descarte de material de construção. Considerando que a avaliação final das obras tem a satisfação de 95% dos moradores, em especial, que conviveram com as enchentes por mais de 20 anos, os 5% são os moradores que, por análise de engenharia, tiveram em sua porta a colocação de galerias, as quais apresentam uma largura remediada e sem proteção de tela, que pode cair vários objetos de celular e brinquedos de crianças, tão como nas imagens vaza-lixos, sacolinhas plásticas, papéis e outros materiais. Considerando que a devolutiva do pedido de informações número 64 de 2020, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. Primeiro, já foi entregue oficialmente o término da obra de drenagem do Jardim Emília. Houve necessidade de adiantamento, descrever oficialmente valores e anexar planilha? Segundo, realizando a vistoria na obra, segue as necessidades de reparos por parte da empresa contratada, Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, solicita a apresentação por escrito do prazo para a reparação e serviços das observações descritas no anexo. Complementação, pedido de informação 64 de 2020, imagens e reparação ou efetivação de serviços. O aguardo de manifestação subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, eu gostaria de relembrar que foi entregue a obra, agradecer à comissão de acompanhamento da obra, tanto da terceirizada como a equipe do SAI, que perseverantemente acompanhou todo o processo e execução da obra. Praticamente a obra já foi entregue para a comunidade, só que tem vários serviços a serem restaurados e refeitos. Então, foi constado junto, anexado nesse pedido de informação 166/2020, cada coisa tem que ser melhorada lá. Indiscutivelmente, o projeto deu certo no Emília, que hoje não há enchente, mas o serviço ainda requer uma qualidade e uma atenção no acabamento. Pedido de informações. Esse é 167. Não, 166. 166, 166, da vereadora Lucimar Ponciano. Em votação. Vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações número 167. Considerando o aumento do número de suicídios na cidade de Jacareí e, infelizmente, a utilização das pontes existentes em nosso município como opção para tanto, onde pessoas lançam-se nas águas do Rio Paraíba do Sul, o que é motivo de preocupação e profunda comoção. Considerando o desespero da família que abre um boletim de ocorrência, a procura em todos os lugares, e nestes casos, a demora do corpo
ser encontrado, onde temos como exemplo recente a senhora Virgínia Novaes Quitano, desaparecida desde 28 de julho de 2020, cujo corpo foi encontrado na cidade de Pindamonhangaba. Considerando que é obrigação do poder público promover políticas e meios para a proteção e a valorização da vida, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, há estudos para a implantação de redes de proteção que inviabilizem a utilização das pontes existentes em nosso município para a prática de suicídio? Segundo, há proteção desta medida no projeto da futura terceira ponte, haja vista que é projeto do século XXI, sendo os antigos do século XIX? Em caso negativo, o poder público disporá dessa iniciativa de forma imediata para instalação? Aguarde manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu acho que é uma medida de segurança que o município tem que fazer, porque uma vida não tem preço. E a gente viu o sofrimento aí, já quero mandar os sentimentos para a família Dona Virgínia Novaes, que mora na cidade de Jardim, por conta que cometeu o suicídio. Foi parar o corpo lá em Pindamonhangaba, mas também a gente sabe que precisa prestar esse serviço de segurança. Então, uma tela inibiria esse suicídio. Porque a gente sabe, quando o suicídio é por medicamento, ainda tem, às vezes, condições de ser socorrido e salvar essa vida. Mas quando pula de uma ponte, é muito difícil. Então, a gente solicita isso. Também, eu já fiz em outras oportunidades requerimentos para que essa tela de proteção também seja colocada nos viadutos, em especial lá da estrada de São Silvestre e Vila Garcia, que também já aconteceu suicídio. Então, é uma questão de política pública de proteção à vida. Pedido de informações, número 167 em votação. Vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação 68. Este vereador, na data de 21 de novembro de 2020, às 7h55, pegou o ônibus da linha circular 3, via Lagoa Azul, oportunidade em que, no percurso em que sai do bairro Lagoa Azul e passa pelo Parque Meia Lua, o veículo transitou lotado. Venho recebendo diversas reclamações dos usuários do transporte público a respeito da superlotação e pude comprovar nessa ocasião que de fato isso vem acontecendo, sendo observado que o ônibus já lotado, na altura do bairro Lagoa Azul, ainda viria a passar por vários bairros até chegar ao centro da cidade. É certo que a ocorrência de aglomerações no interior dos ônibus com superlotação é uma situação muito preocupante, tendo em vista ainda a escassez de horários para aquela região. Quando começou a pandemia, foram retirados vários horários da linha do circular 3, via Lagoa Azul, sendo que o itinerário abrangendo o Parque Meia Lua só conta com 3 horários. Considerando que os comércios e bancos voltarão com o horário normal de atendimento, mas que o transporte público continua com os horários reduzidos, são previsíveis os transtornos e riscos a que estará sujeita a população que sofre com a superlotação dos veículos do transporte público de passageiros. Assim, diante do exposto, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, por qual motivo os itinerários dos ônibus ainda não voltaram com os seus horários normais? Segundo, a prefeitura tem conhecimento da superlotação no transporte público? Terceiro, qual a data prevista para a volta dos horários dos ônibus, observando que os comércios e bancos estarão com seus horários habituais de funcionamento? Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação 169. Na data de 23 de novembro de 2020, estive em visita aos moradores da rua Eurípides Barçanufo, no bairro Cidade de Salvador, ocasião na qual recebi diversas reclamações dos munícipes que relataram que, após o início da pandemia de Covid-19, o itinerário da linha de ônibus circular 5, que passava pela rua, foi alterado e os moradores daquela rua foram prejudicados. Considerando que a via ainda possui os pontos de ônibus atualmente inoperantes, considerando que após essa mudança de itinerário, os usuários do transporte público, incluindo idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, necessitam caminhar muito até o ponto de ônibus mais próximo, e considerando, por fim, que os moradores não foram informados da alteração e não entenderam o motivo dessa mudança que causou sérios transtornos a todos, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa,
ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, o prefeito municipal tem conhecimento dessa mudança? Segundo, por qual motivo foi alterado o itinerário do ônibus que passava pela rua citada? Terceiro, essa mudança foi determinada pela Secretaria de Mobilidade Urbana ou pela JTU? Quarto, existe alguma previsão para que o ônibus voltem a passar pela referida rua? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais pedidos de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de José Eliezer Machado Martins, ministro Eli, da Paróquia São João, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Aparecida de Cássia Garcia, servidora pública lotada no SIM, formulada pela vereadora doutora Márcia Santos. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.